Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais solenes, mais profundos e mais desafiadores dos escritos de Ellen G. White, a sacudidura. Um tempo que está diante do povo de Deus, um tempo que trará separação, prova e definição. Um tempo que revelará quem realmente está firmado na palavra de Deus e quem apenas professava estar na igreja. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 270, declara: "Perguntei pelo significado da sacudidura que eu tinha visto, e foi-me mostrado que seria causada pelo testemunho direto exigido pelo conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso terá efeito sobre o coração do que o receber, e o levará a exaltar a norma e a proclamar a verdade em sua pureza. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Eles se levantarão contra ele, e isto é o que causará uma sacudidura entre o povo de Deus." Aqui nós já entendemos que a sacudidura não é apenas um momento de perseguição externa, mas é um movimento que começa dentro da própria igreja. É quando a mensagem de Laodiceia, a mensagem da testemunha verdadeira em Apocalipse 3, confronta cada coração. É o chamado: "Conheço as tuas obras, não és frio nem quente." Apocalipse 3,15. O que vai acontecer? Alguns vão se humilhar, buscar arrependimento verdadeiro e se apegar mais profundamente a Cristo. Mas outros vão rejeitar essa mensagem, resistir ao chamado e se levantar contra ela. E é justamente isso que provoca a separação, a sacudidura. Querido ouvinte, você já parou para pensar nisso? Já pensou que um dia essa igreja visível que você frequenta pode passar por uma crise que vai separar os fiéis dos infiéis? Que talvez pessoas que você conhece hoje, que estão sentadas nos bancos da igreja, podem não suportar a prova? Esse é um chamado para nós nos prepararmos agora. Ellen White descreve: "Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não foi plenamente aceito. Este testemunho solene deve produzir entre o povo de Deus um profundo arrependimento. Todos o receberão? Não. Alguns levantar-se-ão contra ele, e isto é o que causará uma sacudidura no meio do povo de Deus." Primeiros Escritos, páginas 70, 271. Se você já ouviu falar da mensagem de Laodiceia, escreva aí nos comentários: "Senhor, eu quero ouvir a tua voz." Isso vai fortalecer o nosso compromisso diante de Deus. A sacudidura, portanto, é uma peneira espiritual. É como quando o trigo é agitado para separar o grão verdadeiro da palha. Jesus disse em Lucas 22:31, "Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo." E o que é o cirandar? É justamente agitar, sacudir, balançar para ver quem realmente permanece. Esse tempo já está diante de nós. Ellen White explica que os que são superficiais, os que vivem uma religião apenas de aparência, não vão resistir. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 608, ela escreveu: "O Senhor tem uma obra a realizar na purificação da igreja, mas não são todos os que estão preparados para essa obra de prova e purificação. Serão sacudidos e deixados para trás." Isso é solene. Isso nos chama a rever a nossa vida espiritual. Será que a minha fé é superficial? Será que a minha vida cristã é apenas de aparência? Ou será que estou verdadeiramente firmado em Cristo, na palavra, no estudo da Bíblia e na oração diária? Amigos, esse não é um tema para assustar, mas para despertar. É um chamado de Deus para que a gente leve a sério a fé que professamos. Em Hebreus 12, 26, 27 está escrito: "Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu." Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como as que são feitas para que as coisas inabaláveis permaneçam. Esse texto se aplica de forma profética à sacudidura. Tudo o que é abalável, tudo o que é superficial, tudo o que não está firmado em Cristo vai cair. Mas o que é verdadeiro,
O que é inabalável vai permanecer firme até o fim. Ellen White continua dizendo: vi que a sacudidura de Deus se daria pelo testemunho direto exigido pelo conselho da testemunha verdadeira. Este terá efeito sobre o coração do que o receber, levando-o a exaltar a norma e proclamar a verdade em sua pureza. Primeiros Escritos, página 270. Nesse momento, eu quero fazer uma pausa para você refletir e interagir. Escreva aí nos comentários: eu quero ser trigo verdadeiro e permanecer firme na sacudidura. Essa é uma declaração pública da sua fé, e isso ajuda a fortalecer você mesmo. A sacudidura é, portanto, um momento inevitável. Não é algo que nós possamos evitar. Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E, de acordo com os sinais que vemos no mundo, está cada vez mais próximo. Ellen White, em Eventos Finais, página 174, afirma: o tempo da sacudidura é o tempo em que aparecerão os dois grupos, o trigo e o joio. A sacudidura fará com que muitos que professam a fé sejam levados a abandonar a verdade. Mas atenção, se alguns vão abandonar a verdade, outros vão se fortalecer ainda mais. Aqueles que têm comunhão diária com Cristo, que amam a verdade mais do que a própria vida, serão purificados, fortalecidos e preparados para receber a chuva serôdia. Em Apocalipse 3,19, Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amigo, você percebe? A sacudidura não é um ato de crueldade de Deus, é um ato de amor. Ele está permitindo que a igreja seja peneirada para que os sinceros permaneçam e estejam prontos para o grande derramamento do Espírito Santo. Nesse momento, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, eu aceito a tua repreensão e quero permanecer firme. Ellen White nos lembra que somente os que tiverem vencido pela força da fé e pela viva ligação com Deus serão encontrados firmes no tempo da sacudidura. Testemunhos, volume 5, página 214. E agora eu quero te convidar a pensar: como está a sua ligação com Deus? É superficial ou é profunda? É apenas uma rotina de igreja ou é um relacionamento vivo, diário e verdadeiro com Cristo? Queridos, nós precisamos compreender que a sacudidura já começou em muitos aspectos. Quando a verdade é proclamada de forma clara, quando a mensagem direta de arrependimento e santidade é pregada, já vemos alguns aceitando e outros rejeitando. Isso é apenas o começo. Ellen White disse: a sacudidura deve vir para purificar a igreja. Mas não penseis que Deus só terá que purificar os outros. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Esse é um chamado pessoal. É uma convocação divina para cada um de nós. Amigos, o que vimos até aqui é apenas a introdução do que a sacudidura representa. Ela é causada pelo testemunho direto, pela mensagem da testemunha verdadeira. Ela vai separar os fiéis dos infiéis. Ela vai revelar quem está realmente firmado em Cristo. E eu quero que você comente aí: Senhor, prepara-me para permanecer firme. O que causa a sacudidura? Ellen White é muito clara. Vi que a sacudidura se daria pelo testemunho direto exigido pelo conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Este terá efeito sobre o coração do que o receber, levando-o a exaltar a norma e proclamar a verdade em sua pureza. Alguns não suportarão este testemunho e se levantarão contra ele. Primeiros Escritos, página 270. Portanto, a primeira grande causa é a mensagem de Laodiceia. É uma mensagem que confronta o comodismo espiritual, que denuncia a mornidão. E isso incomoda, porque muitos querem uma religião confortável, sem renúncia, sem santidade, sem cruz. Mas a palavra de Deus nos chama a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mateus 16:24. Nesse momento, eu quero que você escreva nos comentários:
Eu não quero ser morno, quero ser fervoroso no Senhor. Essa é uma decisão espiritual. Outro fator que causa a sacudidura é a pregação da verdade presente em sua pureza. Quando a verdade é proclamada sem disfarces, sem diluições, ela corta como espada de dois gumes. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ellen White diz: homens serão chamados a proclamar a verdade em sua pureza, e muitos se levantarão contra ela. Isso trará a sacudidura no meio do povo de Deus. Primeiros Escritos, página 270. Perceba, não é apenas a perseguição externa que causa a sacudidura, mas a reação interna do coração humano quando confrontado com a verdade. A palavra de Deus é luz, e quando essa luz brilha, ela revela o pecado, a hipocrisia, a mornidão. E alguns não suportam essa revelação. Mas há também outros fatores. Ellen White aponta que a introdução de falsas doutrinas e enganos é um dos elementos que Deus permite para que a sacudidura ocorra. Em Eventos Finais, página 175, lemos: Satanás introduzirá falsas teorias, inclusive a doutrina de que não há Deus. Isso fará com que muitos que têm professado a fé se afastem da verdade. A sacudidura será o resultado desse processo. Ou seja, o inimigo trabalha dentro e fora da igreja. Ele lança dúvidas, espalha heresias, promove divisões, e nesse ambiente os fiéis e os infiéis são revelados. Se você já percebeu como muitas falsas doutrinas têm surgido por aí, escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme na verdade. Isso é um testemunho de fé. Um outro ponto que Ellen White destaca é a perseguição. Quando a perseguição vier, quando as leis dominicais forem impostas, quando guardar o sábado significar perder emprego, liberdade e até a vida, muitos não vão suportar. Jesus disse em Mateus 24, 9 e 10: então sereis entregues à tribulação, vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ellen White reforça em O Grande Conflito, página 608, ao aproximar-se a tempestade, uma grande classe que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e passa para as fileiras do adversário. Isso é sacudidura. A perseguição revela quem realmente confia em Deus e quem apenas estava por conveniência. Mas também há uma causa interna que é muito importante: a superficialidade espiritual. Muitos se contentam com uma religião de aparência, sem oração verdadeira, sem estudo da Bíblia, sem comunhão com Cristo. E quando vem a prova, eles não têm raízes. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus 13. Ele falou da semente que caiu entre pedras, que nasceu rapidamente, mas como não tinha raiz, secou quando veio o sol forte. Isso simboliza os que ouvem a palavra com alegria, mas não têm profundidade. Quando chega a tribulação, eles se escandalizam. Ellen White aplica isso à sacudidura. A superficialidade, a indiferença, a negligência quanto à oração e ao estudo da palavra, tudo isso será revelado no tempo da sacudidura. Os que não têm raízes cairão. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Eu quero que você escreva aí nos comentários: Senhor, aprofunda minhas raízes em Ti. Essa é uma oração pública e isso fortalece o compromisso espiritual. Queridos, entendam. Deus permite a sacudidura porque Ele precisa de uma igreja purificada. Uma igreja sem mancha, sem ruga, preparada para a vinda de Cristo. Efésios 5:27 diz que Cristo apresentará a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível.
A sacudidura é o processo pelo qual essa pureza se manifesta. Ellen White disse: a sacudidura deve vir para purificar a igreja. Muitos são levados a confiar em si mesmos, mas a prova os despertará. O Senhor tem um crisol para o seu povo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. E o crisol é o fogo da prova, da dificuldade, da perseguição. Assim como o ouro é purificado no fogo, também o povo de Deus será purificado no tempo da sacudidura. Queridos, vamos ser sinceros, ninguém gosta de provas, ninguém gosta de dificuldades, mas Deus as permite para o nosso bem. Tiago 1, 2, 3 nos lembra: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Escreva nos comentários: eu quero ser purificado como o ouro. Outro fator que causa a sacudidura é o falso reavivamento. Ellen White fala disso claramente em O Grande Conflito, página 464. Antes que sobrevenha o grande reavivamento do verdadeiro cristianismo, deve esperar-se um reavivamento de falsa religião. Sob uma forma religiosa, Satanás há de procurar expandir sua influência sobre o mundo cristão. Esse falso reavivamento será acompanhado de emoções, milagres aparentes, manifestações espetaculares, mas sem verdadeira conversão. Muitos serão enganados, e isso também fará parte da sacudidura, porque os fiéis não se deixarão levar por emoções, mas estarão firmados na palavra. Amigos, vejam como a sacudidura é multifacetada. Ela é causada pela mensagem direta de Deus, pela pregação pura da verdade, pela perseguição, pelas falsas doutrinas, pela superficialidade espiritual e até pelo falso reavivamento. Ellen White conclui em Eventos Finais, página 74. A sacudidura será causada pela introdução da verdade clara e penetrante da palavra de Deus. Alguns a receberão, outros a rejeitarão. Isso dividirá a igreja em dois grupos. Portanto, a pergunta é: em qual grupo eu e você estaremos? Escreva aí nos comentários: Senhor, quero estar entre os fiéis. Como a sacudidura se manifesta? Ellen White nos dá vislumbres profundos dessa realidade. Ela descreve em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. O tempo não está distante em que a prova virá a toda pessoa. A marca da besta será imposta, e os que têm coração vacilante, não firmados na verdade, cederão às pressões do inimigo. Isso fará parte da sacudidura. Ou seja, haverá uma crise em torno da lei de Deus. A imposição do falso dia de adoração, o domingo, será um teste final. Nesse momento, muitos que antes pareciam firmes abandonarão a fé. Eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a permanecer fiel ao teu sábado. A sacudidura se manifestará primeiramente pela rejeição da mensagem direta dentro da igreja. Já vemos isso hoje quando a mensagem de arrependimento, santidade e separação do mundo é pregada. Alguns aceitam, outros se levantam contra. Ellen White afirma: vi que alguns não suportavam o testemunho direto, e isto causaria uma sacudidura. Primeiros Escritos, página 270. Essa rejeição pode aparecer de várias formas: crítica aberta contra pregadores fiéis, indiferença à verdade, resistência à reforma de vida. Quantos, ao ouvirem apelos de reforma no vestuário, na alimentação, no uso do tempo, simplesmente rejeitam e dizem: isso é fanatismo. Isso já é manifestação da sacudidura. Outro aspecto é que a sacudidura se manifestará na saída de muitos da igreja. Em O Grande Conflito, página 608, Ellen White descreve: ao aproximar-se a tempestade, uma grande classe que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e passa para as fileiras do adversário. Perceba, não são poucos, mas uma grande classe. Isso significa que haverá uma saída significativa de membros da igreja.
Eles não suportarão a pressão, não aceitarão a verdade e se unirão ao inimigo. Se você deseja permanecer, escreva nos comentários: eu não quero abandonar a fé, quero permanecer firme. Mas também haverá outro lado. A sacudidura vai revelar os fiéis. Aqueles que antes estavam ocultos, que talvez fossem desprezados, se levantarão cheios do Espírito Santo. Ellen White diz em Testemunhos, volume 5, página 82, a sacudidura revelará os verdadeiros filhos de Deus. Muitos que agora parecem fracos e insignificantes estarão firmes como rocha, inabaláveis, porque sua vida está escondida em Cristo. Isso é maravilhoso, porque enquanto alguns caem, outros se levantam. Enquanto muitos se afastam, outros se aproximam ainda mais de Cristo. Em Apocalipse 14:12 está a descrição dos fiéis. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A sacudidura também se manifestará por meio de divisões internas. Ellen White disse: haverá discórdias e divisão no meio do povo de Deus. Os que são superficiais e carnais se levantarão contra os que são fiéis. Isso também faz parte da sacudidura. Eventos Finais, página 175. Isso nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 10:36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muitas vezes, a maior oposição virá de dentro e não de fora. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me coragem para permanecer, mesmo que haja oposição. A sacudidura se manifestará também pela separação visível entre trigo e joio. Jesus contou em Mateus 13:24-30 a parábola do trigo e do joio. Ele disse que ambos cresceriam juntos até a colheita e então seriam separados. Ellen White aplica essa parábola ao tempo da sacudidura. É na sacudidura que se revelará quem é o trigo e quem é o joio. Eventos Finais, página 174. Isso significa que hoje nós ainda não conseguimos distinguir plenamente quem é fiel e quem não é. Mas no tempo da sacudidura, essa distinção será clara. Outro ponto é que a sacudidura se manifestará pela purificação da igreja. Ellen White diz em Testemunhos, volume 5, página 80. A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não cairá. Ela permanecerá enquanto os pecadores em Sião forem sacudidos para fora. A palha será separada do trigo. É uma prova terrível, mas necessária. Esse é um dos textos mais solenes. A igreja verdadeira não cairá, mas será purificada. A sacudidura expulsa os que não são sinceros, os que não estão comprometidos, e prepara um povo puro e fiel. Escreva aí nos comentários: eu quero permanecer na Igreja de Cristo até o fim. Queridos, a sacudidura também se manifestará no campo missionário. Muitos que hoje não estão na igreja, mas são sinceros diante de Deus, entrarão durante esse tempo, e muitos que estão dentro sairão. Jesus disse em Mateus 20:16, assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros, últimos. Ellen White confirma em O Grande Conflito, página 608. Homens de posição e influência se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus, enquanto muitos que antes haviam pregado a verdade passarão para as fileiras do inimigo. Veja que inversão. Alguns que hoje pregam a verdade abandonarão a fé, mas outros que estão no mundo se unirão ao povo de Deus. Isso é sacudidura. Além disso, a sacudidura se manifestará pela ação do Espírito Santo. Os fiéis serão cheios da chuva serôdia, enquanto os infiéis serão abandonados. Atos 2 se repetirá em escala maior. Ellen White diz: o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia ocorrerá somente sobre os que resistiram à sacudidura, os que permaneceram fiéis. Eventos Finais, página 176. Escreva nos comentários: eu quero receber a chuva serôdia. Mas atenção! A sacudidura não será apenas algo externo. Ela também se manifestará no coração de cada crente.
será uma luta interna entre permanecer fiel ou ceder à pressão. Cada um terá que decidir individualmente. Ninguém poderá depender da fé dos outros. Ellen White adverte: ninguém poderá depender do outro. Cada um terá que permanecer ou cair por si mesmo. A prova virá individualmente. É na sacudidura que cada coração será testado. Testemunhos, volume 5, página 81. Amigos, esse é um chamado à responsabilidade pessoal. A fé não pode ser herdada, não pode ser terceirizada. Cada um de nós precisa se preparar individualmente. Em 2 Coríntios 13, 5 está escrito: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Escreva aí: eu quero permanecer firme, mesmo que sozinho. A sacudidura também se manifestará na rejeição do espírito de profecia. Muitos não suportarão as mensagens de advertência que Deus deu por meio de Ellen White, e isso os levará a rejeitar toda a fé. Ela mesma escreveu: haverá uma sacudidura entre nós pelo testemunho direto. Alguns não suportarão o espírito de profecia e se afastarão. Carta 1, 1885. Isso já é visível hoje, quando muitos desprezam os conselhos inspirados. Mas aqueles que valorizam e aceitam a luz profética estarão firmes. Queridos, a sacudidura será visível em várias dimensões: rejeição da mensagem, saída de muitos, revelação dos fiéis, divisões internas, purificação da igreja, entrada de novos conversos, derramamento do Espírito Santo e prova individual. É um processo doloroso, mas necessário, porque, como Ellen White disse, a igreja pode parecer que vai cair, mas não cairá. Cristo está no comando. Escreva nos comentários: Senhor, quero permanecer na tua igreja até o fim. O resultado da sacudidura e o chamado final. Ellen White nos assegura que, após a sacudidura, a igreja não ficará fraca, mas sim mais pura, mais forte e mais firmada na verdade. Em Primeiros Escritos, página 270, ela descreve: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados para fora dessas igrejas e com alegria receberão a verdade. Isso mostra que o resultado da sacudidura é duplo. Os infiéis e mornos serão removidos. Novos fiéis, sinceros e convertidos se unirão ao povo de Deus. O quadro que se apresenta é de contraste. Aqueles que rejeitaram a verdade, que zombaram das advertências e preferiram o mundo, serão sacudidos para fora. Mas, ao mesmo tempo, um grande número de pessoas sinceras, que antes não compreendiam a mensagem, se juntarão ao remanescente. É como um campo sendo limpo da palha para que apenas o trigo puro permaneça. A Bíblia confirma essa realidade em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esse chamado ecoa como parte do resultado da sacudidura: separar o fiel do infiel, o verdadeiro do falso. O povo purificado e fortalecido, Ellen White, afirma: vi que o testemunho da testemunha fiel não foi levado a sério. Esse testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos que realmente o aceitam obedecerão e serão purificados. Primeiros Escritos, página 270. Aqui está o ponto central. A sacudidura não destrói os fiéis, mas os purifica. Ela opera como um fogo refinador, retirando as impurezas, as dúvidas e os apegos terrenos. O resultado final é um povo mais unido, mais forte e totalmente dependente do Senhor. Podemos comparar isso com a experiência dos discípulos após a cruz. Antes, estavam divididos, inseguros e até covardes. Mas após o choque da morte e ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, tornaram-se testemunhas ousadas.
Assim também será com o povo de Deus após a sacudidura, um povo preparado para receber o Espírito Santo em medida plena na chuva serôdia. A ligação entre a sacudidura e a chuva serôdia. Muitos se perguntam, qual é o preparo para receber o Espírito Santo no tempo final? A resposta é clara, a sacudidura. Sem esse processo, não haverá espaço para a chuva serôdia. Ellen White declara em Testemunhos para Ministros, página 507, não haverá derramamento do Espírito Santo enquanto os membros da igreja não se afastarem do pecado e buscarem com fervor o Senhor. O resultado da sacudidura é justamente isso, remover o pecado e despertar um clamor sincero. Então o Espírito Santo virá com poder, assim como no Pentecostes, capacitando o povo para proclamar o alto clamor da terceira mensagem angélica. Querido ouvinte, você percebe a beleza disso? A sacudidura não é o fim, mas o caminho para o reavivamento final. Sem ela, estaríamos fracos e mornos. Com ela, seremos purificados e prontos para receber a plenitude do Espírito. O destino dos que rejeitam. Mas precisamos ser claros, o resultado também é trágico para muitos. Ellen White escreve em Primeiros Escritos, página 270. Muitos estavam sem amparo, sem apoio e vacilavam de um lado para o outro. O anjo disse, a sacudidura chegou, por causa do testemunho da testemunha fiel. Alguns não suportaram esse testemunho direto e se levantaram contra ele. Foi isso que causou a sacudidura entre o povo de Deus. Esses que rejeitam o testemunho direto se tornam inimigos da mensagem. Não apenas deixam de crer, mas se levantam contra a obra. Isso nos lembra da profecia de Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Infelizmente, haverá traições até entre irmãos de fé. O laço frágil se romperá, e apenas aqueles que têm raízes profundas em Cristo permanecerão firmes. Chamado à fidelidade. O resultado da sacudidura, portanto, é também um chamado urgente à decisão pessoal. Não podemos esperar o momento da prova para nos preparar. O preparo é hoje. Ellen White afirma, vi que nenhum daqueles que se descuidam da preparação estarão prontos para o tempo da sacudidura. Primeiros Escritos, página 71. Que palavras solenes! Isso significa que o preparo não é algo que acontece automaticamente. Precisamos escolher agora, hoje, permanecer fiéis ao Senhor, buscar a santificação e desenvolver uma fé inabalável. Amigo ouvinte, pergunto a você, como está sua vida espiritual? Você está construindo sua fé em Cristo ou nas opiniões humanas? Está alimentando-se da palavra ou dos entretenimentos do mundo? Essas são perguntas que precisamos responder com sinceridade diante de Deus. Comente aqui no vídeo. Eu quero permanecer firme durante a sacudidura. Assim você declara sua decisão diante do Senhor e se une a outros irmãos que também estão escolhendo permanecer fiéis. Um movimento mundial de separação. À medida que a sacudidura avança, o mundo também enfrentará sua crise final. As pressões políticas, sociais e religiosas aumentarão e o povo de Deus será chamado a tomar decisões corajosas. Ellen White escreve em Eventos Finais, página 175. A sacudidura será causada pelo testemunho direto exigido pelo Conselho da Testemunha Fiel à Igreja de Laodiceia. Esse testemunho terá seu efeito sobre o coração do receptor, levando-o a exaltar a norma e proclamar a verdade em alta voz. Muitos não suportarão esse testemunho e se levantarão contra ele, e isso causará uma sacudidura no povo de Deus. Esse movimento de purificação não é apenas interno, mas mundial. Enquanto uns são sacudidos para fora, outros entram com sinceridade. O Evangelho será proclamado em poder, e o mundo inteiro terá que tomar uma decisão: servir a Cristo ou seguir o inimigo. A vitória final.
O resultado supremo da sacudidura será a vitória de Cristo em seu povo. No fim, os fiéis permanecerão como ouro provado no fogo. Em Zacarias 13:9, lemos: "E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus." Que promessa maravilhosa! Após a sacudidura, restará um povo puro, santificado e selado para o reino eterno. Querido irmão, querida irmã, este é o momento de decisão. A sacudidura não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que já começou. Hoje, Cristo chama você a ser parte do seu povo fiel, a não ceder à mornidão espiritual, a não resistir ao testemunho direto, mas a abraçá-lo com fé. Ellen White nos lembra em O Grande Conflito, página 425. Somente aqueles que receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos, resistirão à prova. Você deseja receber esse amor pela verdade? Deseja estar firme quando tudo ao redor for abalado? Se sua resposta é sim, este é o tempo de buscar a Deus com todo o coração. Escreva nos comentários: Senhor, quero permanecer fiel até o fim. Isso é mais que uma frase, é uma declaração pública de fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé. Juntos, vamos permanecer firmes na verdade e proclamar a mensagem do Senhor até que Ele venha.